Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa, onde a gente chega aqui e já começa a receber, né? Então, que a gente se sinta acolhido, que o nosso Mestre Jesus nos ampare, nos ilumine, e que a gente realmente se sinta acolhido aqui esta noite. Boa noite para o pessoal da internet também. Sintam-se da mesma forma. Ler um trecho do livro Minutos de Sabedoria. Não deixe que a calúnia perturbe sua vida. Não se nivele ao caluniador, para que não seja igual a ele. Não responda nem se altere. Continue sua estrada, se está com a consciência tranquila e não modifique seu modo de viver só para obedecer ao caluniador. Talvez seja isso o que ele quer, tirá-lo do bom caminho. Não lhe obedeça. Caminhe para frente imperturbavelmente. Vamos então, elevando os nossos pensamentos, fechando os olhos físicos, abrindo nosso coração e mente. Vamos recebendo agora da espiritualidade esse acolhimento, essa tranquilidade, para que possamos aproveitar a palestra da noite. Que nós possamos absorver tudo aquilo que precisamos e que a gente encontre aqui essa noite tudo aquilo que viemos buscar. Que a espiritualidade envolva a Elizabeth para que ela consiga transmitir para a gente aquilo que ela preparou para a gente com tanto carinho. E que a mesma espiritualidade também nos envolva para que a gente tenha a compreensão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Beth, é com você. Vou deixar vocês em boa companhia. Posso te ajudar? Boa noite a todos, boa noite aos que estão aqui presentes e boa noite aos internautas. Esse tema que nos passaram é interessantíssimo, falei para a Sandra, é um tema original, o mal do medo. Será que o medo faz algum mal na nossa vida? É isso que esses autores aqui pesquisados vão nos dizer. Gostaria de começar falando de um conto contado pelo Humberto de Campos, o irmão X, no livro Contos e Contos, né, do Chico Xavier, no capítulo 36, O Adversário Invisível. Então, ele conta que Jesus e seus discípulos estavam chegando na cidade de Sidom, e 4 discípulos tinham vindo cada um por um caminho diferente, de divulgarem a boa nova. E aí eles falam para Jesus, primeiro Pedro, mestre, sabe, no caminho eu vi um capataz que ele chicoteava as costas de 3 mulheres e as crianças, os filhos delas choravam. Eu quis intervir, mas eu fiquei com medo de me intrometer. Aí o Tiago também contou, né, que ele também vinha por outro caminho. E aí ele viu uma mulher muito debilitada, se arrastando com uma criança no colo. Ela dizia que era viúva e ele queria oferecer-lhe o braço, né, para ela se apoiar e continuarem a caminhada. Mas aí ele viu uns homens trabalhando não muito distante de lá.
E ele disse que ficou com medo de causar um escândalo, porque naquela época, na Judéia, os hebreus eram proibidos de se dirigirem às mulheres na via pública, né, na praça pública. Isso para eles era um escândalo. E aí o Bartolomeu também contou que no caminho ele viu um conhecido ladrão muito famoso caído debaixo de uma figueira, gemendo, com o peito ferido, sangrando. E aí ele pensou, né, em ajudá-lo. Mas ele pensou, e se as autoridades me virem com esse ladrão? Eu também serei preso, né? Então ele fugiu. E o Filipe? Filipe também estava quase chegando em Sidom e umas 30 pessoas simples, assim, muito confiantes, se achegaram a ele, pedindo-lhe para que falasse da boa nova, buscavam conselhos. Aí o Filipe pensou, mas eu sou tão imperfeito, né? Eu faço tanta coisa errada, vão me criticar. E aí ele, para evitar críticas, não deu atenção a essas pessoas. E aí Pedro pergunta para Jesus, mestre, o que dizes? Queremos fazer o bem, mas estamos rodeados de inimigos. Olha, rodeados de inimigos. Essa era a concepção deles, né? Do Pedro. E aí Jesus lhes diz que só há um medo. Aliás, só há um inimigo, que é interior. Só há um inimigo, que é o medo. Aí Jesus fala, medo da opinião dos outros, foi o que aconteceu com Pedro. Medo da reprovação alheia, medo da perseguição, medo da crítica. E aí Pedro fala para Jesus, mas mestre, como é que nós vamos nos livrar desse inimigo interior? E Jesus diz, olha, é o tempo, é a dor que vai amadurecendo, né, a pessoa, que vai trazendo-lhe uma maior compreensão da vida e que vai desenvolvendo nela o verdadeiro amor ao próximo. E aí, ninguém mais temerá nada. Medo. Medo é uma emoção. Emoção. É uma energia que vem lá da alma, do inconsciente. E o medo tem uma função adaptativa. Então, diante de um perigo, de uma ameaça, o nosso corpo físico se prepara para se defender. Ou ele luta ou ele foge. Então, o que acontece nesse momento, né? A gente se enche de adrenalina, o coração acelera, a respiração acelera, a musculatura contrai, tudo para a gente ou lutar ou fugir. Isso é um instinto de conservação. Mas existem diferentes graus de medo, diferentes níveis de medo. Desde uma ligeira ansiedade, um medinho, né? Um medinho do que pode acontecer no futuro. E aí, esse medo pode se tornar cada vez mais intenso até chegar naquele medo que se transforma num pavor, numa fobia. São até medos imaginários, acrofobia, medo de altura, claustrofobia, medo de ficar num lugar fechado. E a Organização Mundial da Saúde diz que, falando, né, aqui daquele medinho inicial, a ansiedade, que 33% da população mundial sofre de ansiedade, que é um medo antecipado do que pode ou não acontecer. E aí a gente se pergunta, como é que a gente faz para não ficar ansioso? Como é que a gente faz para não ficar tão preocupado nesses dias atuais? Não é? Os dias atuais são cheios de desafios, né? É um momento de crise, de transição planetária. Como é que a gente faz para se manter harmonizado, sereno? E aí uma passagem lá do Evangelho nos traz uma profunda reflexão. Está lá em Mateus, no capítulo 14, versículos 29 e 30.
Então, os discípulos estavam no barco, lá no mar da Galileia, né? O lago Tiberíades, né? E aí Jesus vinha em direção ao barco, andando sobre as águas. E Pedro também queria andar sobre as águas. E Jesus diz a ele: vem! E aí o Pedro desce do barco, anda sobre as águas. Mas aí vem o vento e ele fica com medo e começa a afundar. E Jesus o socorre. Esse barco simboliza um lugar seguro. É a nossa zona de conforto. Às vezes a gente não se arrisca, mas também se a gente não se arrisca para nada, a gente também não cresce, não progride, né? E sair do barco? Sair do barco é enfrentar, né? O Pedro enfrentou o vento. O vento são as nossas lutas diárias, as nossas provações, né? Os momentos mais inquietantes, os momentos mais difíceis. Mas aí Jesus não convidou Pedro para sair do barco, sair da zona de conforto, arriscar-se a andar sobre as águas, arriscar a sentir o vento. Jesus fala: vem. Assim que também Jesus nos convida para sairmos desse medo excessivo de ficar no barco, de ficar na zona de conforto, não se arriscar para nada. Aí a gente também não cresce. E aqui eu trouxe um artigo que está na Revista Espírita, de outubro de 1858. Foi até indicação, né, das pessoas aqui da casa que dão a bibliografia, né, para o tema. Eu achei fantástico. Não conhecia, aprendi, né, enquanto preparava. Então, lá na França, tinha um jornal do século XIX chamado Moniteur, né? Monitor. E o jornal publicou, no dia 26 de novembro de 1857, uma matéria falando sobre a influência do medo, né, no organismo físico. E aí, conta o jornal, né, que o doutor R era um médico, ele tinha saído para visitar, né, os seus pacientes, naquele tempo, né, os médicos iam a domicílio, e um dos seus pacientes lhe dera um rum muito famoso da Jamaica, vindo diretamente da Jamaica, uma garrafa de rum. E, né, naquele tempo, século XIX, eles andavam de carruagem, cavalo, carroça, e ele voltou para casa de carruagem. Só que chegando em casa, ele percebeu que esqueceu a garrafa de rum na carruagem. E que ele fez? Ele voltou lá para a estação das carruagens, né? Uma estação, né? Várias carruagens, cada um para um lugar, né? E falou para o chefe da estação que ele tinha esquecido uma garrafa de veneno, um veneno poderosíssimo na carruagem. Qual era a intenção dele? Que o cocheiro não tomasse o precioso rum que ele tinha ganho, né, do seu paciente. Bom, ele falou, né, para o chefe da estação: olha, cuidado, viu? É um veneno muito forte. Ele voltou para casa, esperança de lhe devolverem a garrafa fechada. Mas chegando em casa, ele já foi procurado, porque 3 cocheiros estavam se sentindo muito mal, com dores nas entranhas, é o que diz o jornal, porque tomaram o veneno, entre aspas. E aí o doutor, assim, de boa fé, ele foi até a casa desses cocheiros e lhes disse que, olha, não é veneno, não, é um rum muito bom, não fiquem preocupados, né? Não vai acontecer nada. E aí, essa é a matéria do jornal do século XIX, interessante, né? Muito diferente das matérias atuais, né? Como devia ser gostoso, né? Pegar um jornal e ler uma historinha dessas, né? Bom, isso foi publicado em novembro, 26 de novembro de 1857. Quase um ano depois, o Allan Kardec leu esse jornal
olha como demorava, né, a circulação das publicações dos jornais, né? Ele leu no dia 14 de setembro de 1858, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que era uma sociedade fundada por Allan Kardec, onde havia os estudos mediúnicos, a recepção das mensagens, né, da espiritualidade. O Allan Kardec aproveita para perguntar para São Luís, o dirigente espiritual, né, dos trabalhos mediúnicos. Allan Kardec fala assim: olha, São Luís, me dá uma explicação fisiológica dessa transformação das propriedades de uma substância inofensiva. Quer dizer, o rum se transformou em veneno, entre aspas. Então, ele queria uma explicação fisiológica. O que acontece? O que aconteceu no organismo daqueles três cocheiros quando eles tomaram o rum pensando que fosse veneno? Aí o São Luís fala, nesse artigo, né, da Revista Espírita, que os espíritos malévolos induziram esses três cocheiros a beberem rum. Ele escreve, né, ou ele fala, o São Luís, espíritos malévolos fizeram passar no sangue, na matéria dos cocheiros, né, um arrepio de medo, que bem poderias chamar de arrepio magnético, quer dizer, passa nos nervos, né? O qual distende os nervos e produz uma sensação de frieza em certas regiões do corpo. Resumindo, sabe quando a gente sente aquele arrepio de medo? É isso, né, que ele quis dizer, né? Quem nunca aqui já sentiu um arrepio de medo? Eu já, né, muitas vezes. E aí o São Luís fala que esse frio na região do abdômen é que causou as cólicas. Mas que eram espíritos zombeteiros, né, que estavam lá se divertindo, que eles não morreriam de forma alguma, mas que era uma lição para os culpados, né, porque eles, na verdade, né, abriram uma garrafa que não era deles. E aí o São Luís termina dizendo que procuremos manter pensamentos menos materiais para fugir da influência desses espíritos inferiores. Mas aí é muito interessante, né, nesse mesmo artigo da Revista Espírita, o comentário de Allan Kardec. Que lucidez! Ele era um filósofo, um cientista, um pedagogo fantástico. Então, ele traz duas hipóteses para esse acontecimento, né, deles se sentirem mal tomando rum pensando que fosse veneno. Primeira hipótese que Allan Kardec traz é que, por eles se sentiram culpados, né? A consciência os acusou. E aí, por conta disso, eles achavam que precisariam ser castigados. Gente, isso tudo, essa concepção foi depois estudada, décadas depois, no final do século XIX, começo do século XX, por Freud. Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Ele, assim, confirma essa hipótese não em cima desse artigo, né, mas essa hipótese de Kardec é estudada por Freud. O Freud fala, nós temos o superego, que é o nosso juiz interior, então nós internalizamos as regras, as normas de conduta, desde a nossa infância, a partir do que a sociedade nos traz, os pais, os adultos em geral. E nós temos o id, que é tipo uma criança brincalhona, que está lá no inconsciente, os dois estão no inconsciente, tanto o superego como o id. O id, então, quer satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos instintos. Ou seja, eu fiquei com vontade de beber o rum, vou beber. Aí eles beberam, daí vem o juízo interior, o superego. Não, mas vocês estão errados, vocês são culpados. E aí, a pessoa que guarda a culpa em si, no inconsciente, né, tudo de forma inconsciente, acaba se autopunindo, acaba adoecendo. Freud confirma essa hipótese de Allan Kardec. Muito legal, né? Mas Freud falou isso bem depois que Allan Kardec escreveu, né? Bom, a segunda hipótese de Allan Kardec, ele diz assim: o pensamento, a energia, é um fluido magnético, e essa energia, esse fluido magnético, alterou as propriedades do rum.
Será que isso é possível? Vamos ver. Aí o Allan Kardec escreve: sabe-se que espécie de transformações das propriedades da matéria pode ser operada pela ação do fluido magnético dirigido pelo pensamento. No caso aqui do rum, que fez o efeito de um veneno, é um efeito nocebo, que é o contrário do efeito placebo. O efeito placebo é muito conhecido. Então, a pessoa está doente, o médico dá uma pílula de farinha, diz que é um remédio recém-descoberto, potente, que vai, eficientíssimo, que vai curá-lo, e ele fica curado. Mas se o médico fala assim, olha, sinto muito, ou ele descobre que era uma pílula de farinha, ele volta a adoecer. Olha a força da nossa mente, daquilo em que a gente acredita. Então, aqui, no caso, foi o nocebo, né? Que é alguma substância que vai nos prejudicar. E tem um outro fato muito interessante que confirma que existe o efeito nocebo. Então, por exemplo, os cocheiros achavam que estavam tomando veneno. Eles acreditaram nisso. Essa convicção deles é que os fez passar mal. Então, isso aconteceu mais recentemente, que um pesquisador inglês, ele foi para o Haiti, e no Haiti tem a cultura do voodoo, aquele bonequinho, né? Que se você esperta, a pessoa sofre, pode até morrer. Então, eles acham que o sacerdote voodoo é tão poderoso que ele pode decidir, só com a força do seu pensamento, se o outro morre ou não. Ou se eles fogem, não seguem alguma regra, né, daquela sociedade, eles também serão castigados com a morte. Eles acreditam nisso. E morrem, né? E aí esse inglês foi pesquisar isso e fez amizade com um engenheiro haitiano. Um engenheiro, né, uma pessoa culta, intelectualizada, né? Ficaram amigos e o inglês, né, um jornalista, ele convidou esse engenheiro haitiano para vir comer na sua casa e fez, né, galinha, um prato de galinha. E aí o engenheiro pergunta, não é galinha preta, né? Porque se a gente comer galinha preta, a gente morre. Faz parte da cultura deles. Aí o inglês fala assim, não, imagina, de forma alguma, você acha? E aí eles comeram, né, a galinha, tudo, e continuaram amigos, e se passaram muitos anos, 5 anos até o passado. E aí um dia o inglês falou para o engenheiro, olha, sabe aquele dia que você veio comer galinha na minha casa? Da galinha preta, e você viu que você não morreu? Tudo isso é bobagem. Passou uns dias, o haitiano ficou tão abalado, passou poucos dias, ele morreu. Morreu. É o efeito nocebo. E aí, isso até está, né, comprovado. Esse pesquisador inglês escreveu até um livro, né, chamado Full Placebo, né, que ainda não está traduzido para o português, mas o André Luiz, o espírito, né, pela psicografia de Chico Xavier, escreve que as nossas células são animálculos, pequenos animais, microscópicos, que são domesticados, obedecem à nossa mente. Tanto as nossas ordens cognitivas, ou seja, aquilo que eu penso, obedece o meu pensamento, como obedecem as ordens emocionais, obedecem o meu sentimento. E às vezes a gente nem tem noção do que está sentindo e está prejudicando o próprio corpo. E tem um outro escritor, Deepak Chopra, ele é indiano, é psiquiatra, mora nos Estados Unidos, escreve muitos livros e ele faz muitas lives na internet. Essa frase aqui dele é fenomenal, genial. Vocês desculpem se eu já falei essa frase aqui, mas encaixa no tema. Diz o Deepak Chopra:
Somos os únicos a mudar a nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Olha, ordens cognitivas e ordens emocionais. Nossas, é o que diz André Luiz, né? Nossas células estão constantemente bisbilhotando os nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. Genial, né? Os pensamentos, os sentimentos são conscientes, a gente pode modificá-los. A gente pode escolher o que pensar, o que sentir. A gente pode até falar um pouquinho do que é emoção, do que é sentimento. Às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, né? Então, olha, as nossas células estão constantemente bisbilhotando o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo. Então, nós somos co-criadores da nossa saúde, da nossa doença. Então, emoção e sentimento. Emoção. Então, são 5 emoções básicas. Quem já assistiu Divertidamente, aquele, né? É fantástico, né? A animação da Pixar, gente, aquilo, nossa senhora, a psicologia ama aquela animação. Recomenda 1 milhão de vezes. Então, todos, né? Aquilo lá foi feito, assim, com a pesquisa de muitos psiquiatras e psicólogos para, né, fazer aquela animação. Então, as emoções básicas são tristeza, raiva, alegria, aversão, sabe quando você sente assim um nojo? É para justamente autoproteção, para não comer uma coisa estragada. E medo. Medo é uma emoção. Está lá no inconsciente. A gente não tem como escolher. Está lá, né? Emoção é emovere, assim, algo que vem à tona. Sabe? É a nossa alma falando conosco. Então, a emoção é uma resposta aos estímulos externos e internos. Então, por exemplo, na iminência de ser assaltada, eu vou morrer de medo, entre aspas, morrer de medo, né? Eu vou ficar, né? Eu vou ficar apavorada, às vezes até paralisada, não sei se luto ou fujo, porque deu uma pane mental. É uma emoção, medo, né? Então, o medo é uma reação involuntária. Olha, eu vou ficar com medo daqui a pouquinho, gente. Vai ser encenação, né? Eu não tenho um estímulo aqui para me provocar isso. Por exemplo, um estímulo interno, uma dor de barriga, né? Qualquer coisa assim, uma fome também causa uma emoção. Quando está com fome, a gente fica, né? Naquela coisa, né? Uma emoção, assim, que a gente não sabe nem definir, né? Então, a emoção é uma reação assim imediata. Sabe quando você reage, por exemplo, a um assalto, você fala assim, a vida inteira você fala assim, um dia eu for assaltado, eu não vou reagir. Aí você é assaltado e reage, e você fala, como é que eu fiz isso? É a emoção nos fazendo agir. É imediato, é involuntário, é instintivo. Não tem como escolher, né? Então, não entra o raciocínio na emoção, é uma resposta química, né? O nosso organismo todo se modifica, se enche de adrenalina. Então, neural, né? Todo o nosso sistema nervoso entra em ação. Dura pouquíssimo tempo, né? E reflete no nosso corpo físico, na nossa fisionomia, nos nossos gestos, na nossa postura. Às vezes a pessoa até finge que está bem, mas a gente olha nos olhos dela, vê, né, aquela tristeza. Então, às vezes ela mesma entra em incongruência, né? Porque a emoção é algo autêntico. A emoção é inconsciente, ela é que vai dar origem aos sentimentos, aos pensamentos e aos comportamentos. Como é que eu vou agir? Então, sentimento, pensamento e comportamento, é lá na minha consciência, eu escolho fazer ou não. Tá? Faz parte do livre-arbítrio. Então, voltando a falar da emoção, se a gente for reprimir a emoção, que é assim, aquele impulso que vem lá do nosso inconsciente, a gente adoece. Sabe, engolir a mágoa, reprimir o choro, a gente adoece. A gente precisa direcionar essa emoção com equilíbrio. Estou com raiva, eu não vou bater no outro, mas eu vou procurar me proteger, vou tentar
conversar com o outro, é direcionar de uma forma, né, lúcida, racional, essa situação que está precisando de ser ajeitada, né? E o Haroldo Dutra, ele tem um projeto chamado Odisseia, e uma vez ele assim promoveu a jornada ao equilíbrio emocional, vários vídeos, né? Eu achei muito interessante que ele fala a emoção, né? Medo aqui, nós estamos falando de medo, medo é emoção. Não tem botão liga e desliga. Não tem, não tem. Por isso a gente precisa reconhecer as nossas emoções. Não é fácil. Às vezes acontece alguma coisa, a gente é demitido do emprego, e a gente fica com raiva, fica com vergonha, fica com medo do futuro, a gente fica assim, se sentindo fracassado. É um monte de coisa misturada de emoção, assim, não novelo Milã. É preciso reconhecer isso. O que eu estou sentindo? Não é fácil. E aí o Haroldo explica que tem várias gradações das 5 emoções. Então, por exemplo, a tristeza, né? Tem 5 tons de tristeza, ele fala. 5 tons de medo, né? Medo. Desde um medinho muito leve, aquela ansiedade, o que será o que vai acontecer amanhã, né? Até aquele medo mais intenso, né? Isso acontece com as outras emoções, né? Essa gradação. Com o medo, com a alegria, com a raiva, com a aversão, com a tristeza. Assim como cada uma dessas emoções tem a sua gradação, né? De leve a intenso, 50 tons de cada emoção, também as negações têm as suas gradações, ele explica, o Haroldo, né? Então, tem aquela pessoa que é displicente, ela não dá atenção às suas emoções. Ela não olha para dentro de si, ela nem sabe o que está sentindo. Sabe? Tem aquela que é negligente, ela está percebendo que está triste, mas ela não cuida, não elabora essa tristeza. Vai vivendo assim, né? Acaba entrando numa depressão. Tem aquela pessoa que é insensível, engole, reprime a tristeza, o medo, a alegria, né? E tem aquela pessoa que é indiferente, ela já desistiu de tudo. Aí é muito perigoso, né? São pessoas que, infelizmente, chegam ao extremo de tirar até a própria vida. E o Haroldo fala, ser negligente com a própria dor, né? Uma emoção tipo raiva, tristeza, medo, aversão, tem um preço. A conta vem. A conta é o nosso adoecimento físico, mental, emocional, social. As nossas relações ficam prejudicadas. Então, precisamos reconhecer as nossas emoções. O que eu estou sentindo? Aceitar essas emoções, porque não tem botão liga, desliga. Elaborar essas emoções. O que eu vou fazer com ela? Eu estou com medo. Né? E identificar as causas dessas emoções. Por que eu estou com medo? Para a gente se adaptar às situações de cada dia, que estão sempre, né, em transformação, vem sempre novidade no nosso dia a dia. Então, por exemplo, o medo, falando das causas, a gente pode se perguntar, mas eu estou com medo, né, de tal coisa, isso é real? Ou é imaginário? Se é real, eu tenho medo de uma cobra, de uma aranha, né? Aí eu pergunto assim, qual o tamanho do perigo? Nossa, a aranha está a 1 quilômetro de mim, ou ela está aqui do meu lado, subindo na minha perna. Qual o tamanho do perigo? E o que eu faço para me proteger? Isso é reconhecer a emoção, aceitar a emoção, elaborar a emoção e procurar identificar a causa da emoção. Isso é inteligência emocional, é buscar o equilíbrio, não partir para os extremos, tá? E a pessoa está com raiva, ou ela engole, ou ela agride. Né? Ela está triste, ou ela não sai daquele buraco onde ela caiu, ou ela finge que não está sentindo nada e cai nos prazeres, nos vícios para camuflar isso que ela está sentindo. Nosso humor oscila no mesmo dia, oscila de um dia para o outro, conforme as coisas acontecem na nossa vida. Por isso que a gente precisa buscar o equilíbrio.
Perceber as próprias emoções é autoconhecimento. E quando a gente percebe as emoções da gente, a gente consegue perceber o que o outro está sentindo, a gente consegue perceber as emoções do outro, porque a gente tem sensibilidade. Isso é habilidade social, é muito estudado hoje em dia. Quais são as habilidades sociais? São várias. Nas empresas, nas escolas, né? Em todas as áreas da psicologia. E habilidade social é saber lidar com o outro e nos leva a desenvolver a empatia. Empatia, né? Reconhecer o que o outro está sentindo, procurar sentir o que ele sente, procurar estar no lugar dele, procurar ver o mundo como ele o vê, para poder ajudá-lo. Momentaneamente, eu procuro entendê-lo, entro no mundo dele para ajudá-lo. Isso é estar equilibrado. Isso é ser uma pessoa emocionalmente inteligente. Porque tem a inteligência intelectual, tem a inteligência espacial, né? E tem a inteligência emocional. Essa inteligência emocional nos permite desenvolver a resiliência, né? É um termo emprestado da física. Então, a mola tem resiliência. Você aperta a mola assim, ela cede. Sob pressão, ela fica, né? Fica esmagada. A pressão cessa, ela volta ao normal. Isso é resiliência. A pessoa passa por uma pressão na sua vida, um estresse, ela se abate, mas aos pouquinhos ela supera, busca saídas e volta à sua normalidade. Isso é resiliência. É a capacidade de lidar com as situações adversas. E a resiliência nos ajuda a nos adaptarmos, né, nesse mundo hoje tão cheio de demandas, né, para o nosso crescimento espiritual, nos ajuda a superar os obstáculos do caminho, a resistir a essas pressões externas, né? Todo dia a gente tem pressão externa, né, de todo lado, né? O medo, então, é uma emoção que dá origem ao sentimento e dá origem ao comportamento. Comportamento, qual comportamento? Estou com medo, eu vou reagir ou vou fugir? Ou vou ficar paralisada, né? Então, nós falamos da emoção. Agora, vamos falar assim, bem um pouquinho do sentimento. O sentimento é consciente. Eu escolho o que eu quero sentir. Eu estou com raiva. Essa raiva vai ser transformada em ódio ou em perdão, compreensão, tolerância? Eu escolho que sentimento eu quero alimentar, né? E justamente por eu escolher, o sentimento é um processo, é uma construção. A gente não consegue perdoar instantaneamente, às vezes a gente leva um tempinho, né? Às vezes uma vida inteira para perdoar. Mas é como Jesus nos fala, orai e vigiai. E aí a gente pensa, puxa, se o nosso sentimento é consciente, assim como nossos pensamentos, nossos comportamentos, então orar e vigiar também, dar atenção também aos nossos sentimentos. Isso é inteligência emocional, que nos leva à saúde emocional. Então, para a gente chegar nessa inteligência emocional, a gente precisa buscar o autoconhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Livres do quê? Desse adversário interior e de outros adversários interiores. Quando Pedro dizia a Jesus: olha, o que a gente faz para combater esses adversários que nos rodeiam? Jesus fala: só tem um adversário, é o medo, está dentro de cada um. Então, Jesus também fala, se nós conhecemos a verdade, que é um autoconhecimento. A gente busca o conhecimento para se conhecer melhor, para entender as leis de Deus e se conhecer melhor. E aí a gente vai se livrar do medo, que é um adversário interior, né? E a gente vai conseguir, assim, conquistar a harmonia, a paz, a saúde, né? Cada vez melhor, mas é um trabalho muito árduo de educação da alma, né? Não vai ser assim de hoje para amanhã, né? Vai levar ainda muitas encarnações. Obrigada, amigos queridos, pela atenção. Uma boa noite.
sei por que ele está comigo. Muito bom. Muito obrigada. Uma delícia ver a Beth, né? A gente podia ficar mais tempo aqui, não tinha problema. Tinha gostado. Gratidão. Dá alguns recadinhos. Eu não perguntei no começo, tem alguém pela primeira vez na casa? Olha, tem. Bem-vindas, né? Espero que tenham gostado da palestra. E esperamos vê-las novamente. Vou dar alguns recadinhos, então, aqui sobre a casa. A gente tem palestra aos domingos e às terças-feiras, domingos a partir das 18 horas e terça-feira às 20. Aí a gente chega 10 minutinhos antes, acalma aqui, ouve uma musiquinha, se acalma, acalma o coração e a mente, para poder receber essa maravilha que a gente recebe depois, né? Porque a gente percebe o carinho que tudo é preparado a partir do momento que o palestrante chega aqui e traz para a gente da forma como trazem. Então, quem tem a disponibilidade de domingo, a partir das 17h50, já pode chegar, e de terça-feira, às 19h50. De domingo, a gente tem a infância, né, a criançada estudando. Então, se vocês conhecem alguém que tem criança, pode falar que pode vir aqui de domingo, porque tem tia para cuidar agora. E eles adoram, tá bom, gente? O pessoal que trabalha com eles aqui embaixo é um pessoal bem dedicado, eles estão preparados para isso. Então, tragam, porque é o início, né, dessa longa jornada que a gente tem. De segunda-feira, a gente tem o Evangelho no Lar Online. Ele acontece toda segunda-feira, e quem tiver interesse de participar, chama no WhatsApp, tá bom? O WhatsApp, ele tem ali no nosso painelzinho ali do fundo, tem ele para vocês anotarem, e para o pessoal da internet tem na descrição do vídeo, nas redes sociais, enfim. Entre em contato que a gente coloca, tem um grupo de WhatsApp que é para esse evangelho, e ali é colocado o link no dia. É bem gostoso, participem. O começo dele, eu costumo dizer que ele foi criado para poder auxiliar, ajudar as pessoas que não sabiam fazer o evangelho no lar, mas ele, na verdade, virou um grupo que se reúne toda segunda-feira para fazer o evangelho no lar junto. E toda semana tem sempre alguém, então venham também, tá bom? Quem quiser, mesmo que já faça o evangelho em casa, se quiser participar, é super bem-vindo e vai gostar. Na quarta-feira, semana passada não teve, mas essa quarta que amanhã vai ter, tá bom? Evangelho e passe, a partir das 13h30 aqui na casa. Então, assim, quarta-feira é o dia do bazar e é o dia do Evangelho e passe. Então, vem para o Evangelho 1h30, quem pode, participa, depois passa pelo bazar, né, dá uma voltinha ali, encontra aquilo que vocês querem, porque sempre tem livro, tem roupa, tem calçado, tem muita coisa legal num preço muito bom. Então, quando vocês compram no bazar, vocês ajudam a casa também. E ajudam vocês, né? E ainda ganha uma conversinha, um papinho gostoso com o seu Jaime e com a dona Nina, que sempre estão aqui. E agora tem mais gente com eles também, hein? Vem aqui, tem pessoal legal para vocês conhecerem. A vibração, ela acontece quinzenalmente, online, com certeza, toda quinzena. Presencial, a gente avisa quando vai ter, certo? Essa teve na sexta passada. Então, essa sexta-feira não tem vibração de amor, mas na próxima terá. E o que é a vibração de amor? É o momento que a gente entrega um pouquinho do muito que a gente recebe. E a gente recebe muito, não só na casa, né? A gente recebe muito o tempo todo. Se a gente for parar para pensar no nosso dia a dia, a gente recebe muito o tempo todo, né? E a gente vem aqui para se reunir e doar esse amor, porque a espiritualidade precisa dessa energia para que ela possa distribuir para aqueles que necessitam. Então, a gente chega, faz a vibração, doa amor
e sair daqui com mais amor, porque a espiritualidade, além de tudo, ainda presenteia a gente também. Então, quem tem sexta-feira disponível, quem pode participar, ou quem pode fazer uma forcinha, participem, tá bom? Eu sei que para algumas pessoas não dá, mas para quem dá, a gente participem. Vem uma vez aí para ver como que é. É esse meu desafio. Quinta-feira, eu pulei a quinta, né? Quinta-feira é estudo, né, gente? É estudo, estudo é bem legal, né? E tem a turma online, a turma presencial. A nossa turma presencial, ela está crescendo. Eu acho que é de tanto que eu fico assim, gente, vem aqui. Ela está começando a crescer. Então, venham, começa às 20 horas, vai até às 21h30. A gente fica aqui até, chega aqui na casa uns 10 minutinhos antes também, tá bom? Sempre tem um facilitador, nós temos 5 facilitadores na casa que nos ajudam na compreensão do Livro dos Espíritos. E tem a turma online, mas a turma online é para aquelas pessoas que não conseguem vir até aqui a casa. Demora muito longe, ou tem algum fator adverso que faça com que a pessoa não possa vir. Lembrando que quem está inscrito na turma presencial tem que vir sempre presencial. Quem está na turma online, sempre online. E fica o convite, porque aqui, para quem gosta do Espiritismo, sabe que a gente precisa estudar, né? Então, vamos estudar, e eu faço esse convite. Venham, participem, se não gostar, não tem problema, não se constranjam, ou então, vim uma vez, mas eu não posso ir mais, mas eu queria participar, e bem essa quinta-feira eu posso, venha, que a gente vai receber vocês, tá bom? Falei bastante. A prece a Sandra vai fazer para a gente, o passe, durante a prece, o passe, ele vai coletivo para todos nós. Quem tem o cartãozinho azul, aguarda que depois que da prece do passe coletivo, vai ter o P2, o do azulzinho lá atrás, tá bom? Oi, gente. Boa noite a todos. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Tá tudo bem. Agora está tudo bem, graças a Deus. Mas são as coisas que vão acontecendo aí, né? Gente, essa palestra de hoje maravilhosa. Beth, muito obrigada. Passei para a Beth já tem mais de 2 meses, né, Beth? Mais ou menos. E aí veio hoje, e era tudo que eu precisava ouvir. Como que eles sabem que hoje eu precisava ouvir isso? Mas eles sabem, né? Então, vamos lá. Agradecendo, né, mais uma vez, vou fazer uma oração aqui muito linda de Emmanuel, tá? Então, fechem os olhos, vamos todos juntos, prestando muita atenção. Chama Oração do Amparo. Senhor Jesus, agradeço-te o amparo de todos os dias. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos criança pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões, nos dirigimos à tua infinita bondade sem saber o que desejamos. Não nos deixes assim em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, seja nossa luz. Nas horas de incerteza, seja o nosso apoio e segurança. Mestre divino, guia-nos o passo no caminho reto. Auxilia-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e sempre. Que mais uma vez possamos receber tudo aquilo que precisamos para essa nossa semana, para podermos
passar por ela firmes e fortes. E que Jesus permita que estejamos aqui na próxima terça-feira para mais uma palestra, para mais um aprendizado e para receber todas essas bênçãos que com certeza hoje Ele nos trouxe. Gratidão a todos, gratidão Pai, gratidão Beth, gratidão a todos vocês que estiveram aqui compartilhando desse momento conosco. Gratidão. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite, gente.